Amém. Beijo, lindão. Amém? Deus nessa noite vai trazer algumas direções aos nossos corações, para que a gente possa entender exatamente o plano que Ele tem a nosso respeito. O Senhor nos ama, e o Senhor, quando Ele nos traz a esse lugar, um ambiente de culto, de adoração, na verdade o Senhor ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Ele não desperdiça a sua graça, a sua unção, e Ele não errou em te trazer aqui, amém? Ele não errou, porque Ele vê aquilo que nós não vemos, Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, se não for revelado pelo Espírito para nós, mas o Senhor Ele vai ajustando a nossa caminhada e a nossa vida, para que cada vez mais nós possamos nos parecer com Ele. Na verdade, o Espírito Santo, habitando em nós, vai nos transformando e nos renovando dia após dia, para sermos cada dia mais perfeitos como Ele é. Então, quando ouvimos a palavra, e a palavra produz fruto dentro de nós, nos parecemos mais com Jesus. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração. O tema dessa palavra é semeando no poder do Espírito. Semeando no poder do Espírito para conquistar gerações, amém? Deus investe em nós por conta do propósito que Ele tem a nosso respeito. Não é à toa que Deus semeou o Espírito dEle sobre nós. E a gente precisa entender que toda semeadura, ela respeita um processo. Não é de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer em Lucas 8, em Mateus 13, Mateus 4, vai dizer exatamente sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente, eu imagino, pense comigo, um semeador com uma sacola cheia de semente, e talvez essa sacola estivesse furada, ou talvez estivesse na mão dele, e algumas caíram à beira do caminho. E quando caíram à beira do caminho, obrigado, meu amor, Deus te abençoe, Marlon. Quando caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram essa semente. Outras caíram no terreno pedregoso, e por conta da pedra até começou a nascer, mas ela morreu, porque não tinha raiz profunda e o sol a queimou. Outras sementes caíram entre os espinhos e começaram a crescer, e quando cresceram, elas foram sufocadas pelo espinho. Mas a outra parte caiu numa boa terra, e essa cresceu e frutificou a 30, a 60, a 100 por um. Sabe, a terra, ela precisa estar boa para a semente frutificar. Lá em casa eu fiz uma limpeza no quintal, e aí eu estou fazendo uma compostagem, ou tentando. Juntei os capins, juntei aqueles matos, juntei e fui juntando, que eu fui na casa do Nielsen me mostrou a dele. Eu falei assim, vou fazer uma lá. Irmão, tá difícil. Mas para preparar a terra, para a terra ficar boa, dá trabalho, irmão. A semente não caiu na terra boa, a terra não estava boa à toa. Aquela terra boa já tinha passado por um processo para ficar do jeito que ela deveria ficar, Fábio. E a gente, às vezes, pensamos assim, a semente só caiu numa terra boa. Não, não. A terra, ela precisa ser adubada, ela precisa ser mexida, a terra, para ela ficar boa, ela precisa suportar o processo de ser ferida pela enxada, de ser ferida pelo ancinho, de ser machucada e de receber exatamente tudo aquilo. Uma vez eu preguei sobre isso, tudo aquilo que não presta, a terra recebeu. O adubo, o esterco de vaca, para ela ficar melhor ainda. E olha que lindo que Jesus ele ensina depois que a terra é o nosso coração e a semente é a palavra. Então, na verdade, o que Jesus estava tentando nos mostrar é o seguinte: a gente precisa entender o processo da semeadura, entender que às vezes feridas estão preparando a terra. Às vezes, aquilo que estão jogando de ruim em você, que às vezes você não entende, quando falam mal a seu respeito, quando fazem alguma coisa a seu respeito, é adubo, porque Deus está preparando o seu coração para receber a palavra dele, amém?
Deus está te preparando exatamente porque o Espírito Santo quer trazer uma semeadura de poder em você. Só que às vezes nós temos dificuldade de entender. Nós temos dificuldade de entender porque achamos que é muito injusto o que nós passamos. Achamos que aquilo que é um tratamento de Deus para conosco, para a preparação de todo o processo para chegar ao propósito, não vale a pena, é muito dolorido, é melhor voltar para trás. Foi assim com o povo no Egito, foi assim com tantos outros. Mas Deus tem um plano para nós nessa noite, amém? É preparar o nosso coração para queimar o seu fogo, preparar o nosso coração para que frutos venham crescer através de nós, em meio das dores, das dificuldades. O Senhor vai preparar o teu coração para receber a palavra dEle, para você se parecer cada vez mais com Ele. E uma vez, falando em parecer com Ele, uma vez ainda militar, eu me lembro que um amigo nosso, ganhamos para Jesus, estávamos consolidando, e ele esqueceu o armário aberto, roubaram o dinheiro dele, não sei se o Rocha vai lembrar. E aí, e falaram assim, e o capitão, ele foi falar com o capitão na época, o capitão botou todo mundo no uniforme e falou assim: você está errado, deixa o armário aberto, bem feito, não sei o que, você vai ficar... Ele foi punido ainda, porque o armário ficou aberto, e não sei o que, enfim, e ele começou a chorar. E aí, um dos soldados na época foi me procurar, e falou assim: Wagner, fulano de tal está lá chorando, porque... o capitão vai deixar ele punido, porque ele foi falar que roubaram o dinheiro, mas ele deixou o armário aberto, enfim, mas os armários ficavam abertos, era um hotel, enfim. E quando eu cheguei lá e estava chorando muito, aí ele virou bem e falou assim: era o único dinheiro que eu tinha para passagem. O que vale ser crente dessa forma, Wagner? O que vale eu fazer agradar a Deus e passar por essa situação e ser humilhado? E ele chorando e ele questionando, porque a alma, quando dói, os questionamentos são facilitados, né? A gente arruma palavra e coisas que nem... E eu parei, olhei para ele e falei assim: ele bateu em você? Aí ele falou: não, tá maluco, se ele me encosta a mão. Aí sabe, né? E ele cuspiu em você? Não, ele cuspiu e não sei o que. Eu falei assim: ele te chicoteou, ele te colocou uma coroa de espinho, ele te colocou na cruz, ele te arrancou as suas roupas, ele te deu vinagre. Ele fez isso? Ele não, parou de chorar, olhou para mim. Eu falei para ele assim: ser cristão é suportar como Cristo, para ser preparado como Ele é. E ali ele parou naquela hora, parou de chorar, limpou as lágrimas. Eu dei um abraço nele, orei por ele. Eu falei: filho, Cadima. Não falei Cadima porque na época eu nem tinha o Cadima, mas eu falei: vamos avançar, filho. Não dá para ficar parado chorando os momentos de dores. O Senhor quer preparar você para um outro nível, e a gente só é preparado para um outro nível, não tem jeito. Tem que treinar, tem que treinar, tem que lutar, tem que avançar. Não tem como você mudar o seu nível com a mesma visão, com a mesma proporção. Não, Deus vai preparar você. E não tem jeito, filho. Se você quer chegar, se tornar mais forte, o Senhor vai te levar a algumas guerras que você precisa enfrentar. Não tem como voltar para trás. A gente precisa entender, irmãos, porque o que faz às vezes semente não germinar? Sabe, se a gente hoje vai falar sobre semeadura, semear no poder do Espírito, porque algumas sementes não germinam? A gente viu que até mesmo a que caiu à beira do caminho, não falou que houve, que germinou. As aves vieram e comeram rápido. Mas a que caíram nos espinhos, ela cresceu. E a que caiu no meio do terreno pedregoso, ela também cresceu. Só que foram sufocadas, e a outra o sol queimou, não tinha raiz profunda. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que tipo de solo hoje é o nosso coração. Que tipo de solo hoje, quando você recebe uma palavra, quando alguém fala alguma coisa para você, como você hoje conecta aquilo que você está ouvindo hoje? Como é gerado dentro do seu coração, num ambiente desse de adoração, num ambiente desse de presença de Deus? Como está teu coração? Talvez você possa estar com uma terra muito cansada, e terra cansada não produz, filho. Talvez o seu coração esteja cansado da luta, das dificuldades, de levar tanta carga, tanto peso. Talvez você hoje leva sozinho algumas coisas da sua família. Talvez tantas coisas tenham acontecido na sua vida e você está cansado, você está cansada.
Parece que você não aguenta mais. E essa frase é muito das mulheres, né? Eu não aguento mais. Você não aguenta mais. Está pesado, o fardo está pesado. Mas hoje, Deus, Jesus, Ele está aqui em nosso meio. E Ele hoje vai trocar com você esse fardo pesado e te dar um fardo leve, amém? Um jugo suave, amém? E aí a gente precisa entender que às vezes o processo não acontece. Porque na verdade o que o Senhor quer fazer conosco não é somente plantar em nós a sua palavra, mas Ele quer nos incendiar com a sua palavra. Ele quer nos fazer verdadeiras chamas aonde nós estivermos. Ele quer fazer de você a arca. Ele quer fazer de você o ambiente perfeito para a presença dEle. É isso que Ele quer fazer com você. Só que a gente precisa entender que para que isso aconteça, alguns processos precisam ser modificados dentro de nós. E primeiro vira a pessoa que está lá e diga para ela assim: descansa, filho. Fala com ela, descansa. Fala com ela assim: terra cansada não produz, filho. Está fazendo muito do teu jeito, né? Está fazendo muito com a sua força do seu braço. Está tentando levar do teu jeito, chega, né? Está na hora de falar: Senhor, eu não consigo sozinho. O Senhor precisa me ajudar. E quando a gente consegue dizer para o Senhor isso, falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda, o Senhor vem sobre nós. O Senhor muda o que precisa ser mudado. A gente precisa preparar o solo, irmão, porque o solo precisa ser trabalhado. A gente precisa preparar o solo, a gente precisa trabalhar o solo, a gente precisa pegar o nosso coração e arrancar tudo aquilo que não provém do Senhor, para que o solo fique pronto. Eu tive um sonho uma vez, assim que nós começamos no ministério, eu estava dormindo no local e Deus me deu um sonho, aquela cochiladinha da tarde, e eu estava no sonho, e eu estava num lugar, e eu estava como se estivesse com uma enxada, né? E eu estava capinando, eu já capinei o terreno lá de casa, já tá virando rotina. E eu estava capinando, não era capinando, era uma terra com muita pedra. Não tem essas terras que você pisa, quando você vai para a praia, está tudo sujo, e você fica... Era assim, era duro, e tinha lata, tinha pedras grandonas, e eu só sabia que eu tinha que cavar ali. E eu começava a cavar naquela terra, e aquilo machucava meu pé, e eu falava: caramba, poxa, mas é tão difícil. No sonho eu ficava falando comigo mesmo, e falava: mas aqui é muito difícil, eu preciso sair daqui. Aí vinha uma mão e me pegava, e começava a andar comigo, e essas pedras elas iam diminuindo, até eu chegar numa terra, irmão. Não tem aquela terra que você pisa, a terra entra pelo meio dos dedos assim, pretinha, fofa, meu pé quase sumia quando eu pisava nela. Eu falava: uau! E a voz falava assim: cava aí. Eu começava a cavar de novo. E toda vez que eu dava uma enxada, a enxada descia até quase o cabo. Eu falava: uau, aqui é muito bom. Eu vou ficar aqui. E era um prazer. Novamente a mão me pegava de novo e falava para mim assim: para você chegar lá, primeiro você tem que cavar aqui. Me botava nas pedras e falava: cava. Processos precisam acontecer na preparação da sua terra. Se você não aprender a cavar nas pedras, no lugar onde as sementes vão nascer, você vai demorar a chegar. Deus tem planos e propósitos na sua vida. Tá difícil, pastor, tá com pedra, parece que eu não sei como vai acontecer. Sim, você não sabe, mas Ele, aquele que te vê, aquele que te conhece no seu secreto, Ele sabe o que você está passando. Tá com pedra, tá difícil, tá machucando, tá doendo, sim, tá ferindo, mas o Senhor vai fazer com que você consiga alcançar todo o plano, todo o propósito que Ele tem a seu respeito. Agora, não pare. Arranque as pedras, joga a lata fora, numa hora acaba. E capina é ruim, irmão. Não sei se dá para vocês verem, mas tem um calo aqui. Capina é horrível, eu não gosto de capina. E a máquina de cortar quebrou, a outra quebrou, eu só tenho a enxada. E eu tenho que ir para dentro da enxada lá em casa mesmo. Cansa. E quando você começa, olha o terreno lá em casa, o quintal é razoavelmente grande, não igual o do pastor Cristiano.
mas é razoavelmente grande. E você, quando começa, você fala, meu Deus do céu, você já começa pensando em desistir. Porque é tanta coisa para fazer. Na nossa vida não é difícil, irmão. É exatamente assim. A gente acha que as coisas não vão terminar. A gente chega no meio, na metade, fala, não, vou parar agora, não dá mais não. A tua mente fica te sabotando, falando para você assim, para, é melhor parar. É melhor desistir desse negócio de igreja. É melhor parar de orar. É melhor parar, sabe? O diabo, ele vai tentar a todo momento, tentar lançar dardos inflamados para tentar sabotar você, para que você não consiga, continue na caminhada. Só que você precisa entender que só quem vai chegar lá do outro lado, irmão, é aquele que perseverar, é aquele que persistir. Deus vai colocar você em situações que você vai ser oprimido mesmo, sim, você vai ser ferido mesmo, mas o Senhor, Ele está preparando quem você é, e você precisa entender que a ferida, que a dor, que a dificuldade, não é um Deus masoquista que quer te machucar, mas é um Deus que está alinhando o seu coração, para que você viva o propósito dEle com excelência. A maturidade não vem com uma vida de paetês e plumas, a maturidade vem em meio às lutas, em meio às pedras, em meio à terra que estava cansada, entender que precisa se renovar, precisa ser preparada, precisa ser cavucada, precisa ser adubada. E aí você consegue viver isso. Retire as pedras, arranque os espinhos, prepara o ambiente, porque vem chuva aí, amém? As sementes vão ser plantadas nessa noite, e vem chuva sobre a mudança radical, vem chuva sobre a sua vida. Deus vai fazer isso. Sabe, irmãos, lá em casa nós começamos a plantar algumas coisas, né? Eu falei aqui sobre a minha amoreira. A amoreira começou a dar amora. Meu Deus, que amora ruim, irmão. Falei, vou cortar ela. Vou cortar essa amora. Eu comprei lá em Teresópolis, de enxerto, e começou ruim. Eu falei, não vou cortar não. Vou pegar essa amora e vou preparar ela. Primeira coisa que eu fiz com a amora foi orar por ela. Botei a mão. Falei, pai, a amora azeda não quero, Senhor. A amora tem que ser doce. Sabe, irmãos, e comecei. Eu parecia aquele parábola daquele cuidador da vinha. Não, deixa, não corta não. E ali eu comecei a orar e começou a mudar. Irmãos, as amoras lá em casa parece que não para de dar amora. O ano todo dando amora. Amora gigantesca. Eu vou tirar uma foto, botar no grupo lá. Amoras desse tamanho. Meu Deus do céu. As amoras grandes, irmão. Doce. Meu Deus, coisa boa. A gente precisa entender que sobre nós, agora, espiritualmente, a gente precisa declarar para que aquilo que aparentemente no momento não está muito bom seja transformado através de uma voz profética. A voz profética muda totalmente o ambiente. Ah, filho, o problema é que a função do maligno é te conectar às coisas desse mundo para que as declarações da sua boca estejam exatamente nesse nível, no nível natural, no nível da dor, no nível das pedras. E aí você não consegue falar nada ao contrário daquilo que você está vivendo. Porque a necessidade, quando te oprime, ela nos leva exatamente para as declarações que ela produz. Aí a necessidade da falta do dinheiro, e você começa a falar, murmurar, não tenho, não dá, não vai dar. A necessidade do problema, seja ele conjugal, seja ele em que nível for, você começa a ser moldado, na verdade, por aquilo que a necessidade produz. Escute o que eu vou falar. Deus nessa noite vai preparar o seu coração, não mais para ouvir a voz da necessidade. Deus vai preparar o teu coração para... Meu Deus, quase saiu um meme aqui agora, irmãos. Agora deu meme. Irmão, você lembra um vídeo que estava com um fortão, bateu assim, quebrou o púlpito? E olha que eu não estou nem na academia, hein? Hã? Foi na tua igreja? Ele quebrou tudo. Eu falei, Jesus. Amém, irmão. Não vou parar não. A necessidade não vai me parar.
A necessidade, ela produz uma voz que vai tentar te aprisionar no lugar da sua dor. A necessidade produz uma voz que vai tentar te aprisionar no lugar da sua dor. É exatamente o que a gente precisa entender, para que a gente possa vivenciar um tempo de Deus na nossa vida. Mas escute isso, escute isso. A Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 1, versículo 8, vê se é isso, que, coloca para mim, diz assim, mas recebereis poder, quando o Espírito descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava tentando fazer? Exatamente essa palavra era que Deus iria liberar sobre nós algo tão forte. Esse termo poder, ele no grego mais moderno quer dizer dínamos, dinamite, quer dizer bomba. Mas recebereis uma explosão do Espírito Santo. E aonde você estiver, quando você abrir a sua boca, irmão, vai ser como fogo que vai consumir o pecado, que vai cuidar do coração de pessoas, que vai quebrar tudo aquilo que está na sua frente. Exatamente, você vai receber poder de Deus. O que a gente precisa entender é que isso está sobre nós, porque isso já aconteceu. O Espírito Santo já veio sobre nós. O dia de Pentecostes aconteceu. O Espírito Santo está aqui, tratando nosso coração, revelando e fazendo com que aquilo que você está ouvindo seja codificado da forma que o teu coração entenda. O Espírito Santo de Deus está aqui fazendo isso tudo, sabe por quê? Porque Ele vai fazer com que você seja uma dinamite, poderosa, nos ambientes aonde Ele te colocar. O seu trabalho não será o mesmo, a sua casa não será a mesma, a sua família não será a mesma, os seus projetos não serão o mesmo, porque você será uma dinamite na mão do Senhor. Há de receber poder. Deus vai tratar você. Agora, para que Ele vai te encher disso? Ele vai te encher disso porque Ele precisa do start. Ele precisa do fogo. Ele precisa que você entenda que aquilo que Ele está conectando no seu coração tem a ver com aquilo que você vai liberar. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra. E não adianta ser uma dinamite calada. Uma dinamite, ela só funciona quando ela pode estar aqui, ela vai ser uma dinamite aqui. Se não riscar, o estrondo não acontece. O que o Senhor quer fazer com a gente nessa noite é tratar o nosso coração para que exatamente esse nível de explosão aconteça onde quer que nós venhamos estar, seja no meio da rua, seja dentro do ônibus, seja no mercado, na padaria, seja na academia, seja onde o Senhor te conectar, pum, vai explodir aquele lugar. Existe um start para acontecer, mas a gente precisa entender aquilo que nós carregamos, porque se a gente não entender aquilo que nós carregamos, a necessidade vai falar mais alto do que a voz de Deus dentro de nós. A necessidade vai falar mais alto. E a necessidade às vezes está gritando, porque você tem que ouvir que está faltando, você não sabe que está difícil. A necessidade às vezes fica gritando dentro de você, e a sua cabeça não para de pensar exatamente naquilo que está governando. Deus vai te levar a um outro nível nessa noite. Você vai sair desse lugar de dor. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que o barulho que Deus vai fazer tem a ver exatamente com aquilo que aconteceu lá em Ezequiel 37. Ezequiel 37 vai dizer que a mão do Senhor estava sobre mim, a partir do versículo 1. E pelo seu espírito, Ele me levou para o meio de um vale. O vale estava cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver, diz Ezequiel, que eram enormes e numerosos, de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Algumas versões vão dizer sequíssimos. E olha que a visão que Deus estava dando ao profeta. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse:
profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, aleluia, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, aleluia. Aparecerão peles, cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Diz o profeta: assim profetizei, e da ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com os seus ossos. Quando você entender que existe poder em você, você vai liberar palavras do Espírito, você vai ouvir barulhos. Aquilo que estava morto vai ressuscitar, aquilo que não tinha pele vai vir pele, aquilo que não tinha tendões vai começar a ter tendões. Mas você precisa entender que sobre a sua vida existe essa revelação. Por quê? Porque a necessidade, entenda bem, irmão, eu falei isso aqui numa das pregações. Quando Satanás vai ter diante de Deus, e que Deus fala para ele: tem visto meu servo Jó, servo bom e fiel, ele é o cara. Deus fala para Satanás: Satanás é o cara porque você dá tudo para ele. Imagina a vozinha de Satanás, deve ser mais assim, né? Você dá tudo para ele, por isso que ele é assim. Aí Deus fala para ele: então toca em tudo que ele tem. Olha só o que eu vou falar, irmão. Sabe por quê? Deus, ele permite Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Era porque Deus estava tratando do coração de Jó. Porque na verdade, irmãos, Jesus em Mateus capítulo 6, ele vai dizer que nós não devemos adorar dois deuses: ou adorarmos a Deus ou a Mamon. A gente, às vezes o nosso coração está envolvido tanto nas coisas que temos e que queremos ter, que quando Deus nos chama para o secreto, para um propósito, a gente não consegue desvincular o nosso coração disso. Aí então nós ficamos exatamente aprisionados naquilo que nós queremos ter. E Deus fala assim: eu não quero te levar naquilo que você tem, eu quero que você entenda quem eu sou. Porque quando Deus nos leva a esse lugar, em meio às dificuldades, nós profetizamos e milagres acontecem. A nossa alma às vezes está tão fragilizada que a gente fala assim: não, eu não vou não, porque eu não vou orar por ninguém não, porque eu estou passando por uma luta. Não, filho, é quando você está na luta que você tem que orar. Não estou passando, eu estou com uma dificuldade tão grande e eu não vou nem, Senhor, não vou nem fazer minha oração diária. Não, filho, é nesse momento que você tem que redobrar a sua oração. É nos momentos de angústia, dificuldade, que você precisa dizer: Senhor, Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar, eu voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tirou, e bendito seja o nome dEle. A gente precisa entender que o que o Senhor quer fazer com a gente é tratar o nosso coração, para que a gente saia desse lugar almático e venhamos estar em um lugar onde o Espírito dEle vai governar a nossa vida. Não mais as dores, não mais as dificuldades. E é isso que a gente precisa entender, porque o Senhor vai nos levar exatamente a ser a voz profética. A voz profética, ela precisa queimar, irmão, os corações. Você precisa ter prazer na presença. Se esse ambiente da presença não mexe com você, irmão, você precisa avaliar exatamente aonde está o teu coração. Porque talvez o teu coração esteja no lugar errado. E Jesus vai dizer que aonde está meu tesouro, ali vai estar meu coração. Talvez você esteja aqui hoje pensando no que vai fazer amanhã. Talvez você esteja aqui hoje pensando se o Flamengo ganhou. Eu também nem sei se o Flamengo ganhou. Talvez você está aqui hoje pensando como é que vai ser a luta de amanhã, como é que você vai fazer durante a semana. Talvez você está aqui pensando exatamente como é que vai ser. Será que esse culto vai acabar? Dá tempo de eu ver o Fantástico? Talvez o seu coração esteja nesses lugares. E aí como você vai ter exatamente o tesouro que é o Senhor, aquilo que está sendo liberado nessa noite sobre as nossas vidas, como isso vai ser um tesouro para você, se você terceiriza o teu tempo com outras coisas? Se você pega aquilo que Deus tem como precioso para você e quer te entregar, que é o Espírito Santo, irmãos, escute o que eu vou falar, irmão. O que Deus tem para você é muito precioso. O Espírito Santo a preciosidade do Espírito Santo é a maior. O Espírito Santo é meu amigo, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. O Espírito Santo, eu amo minha família, eu amo todo mundo, mas eu amo muito mais a Jesus e o Espírito Santo. Ele é mais precioso para mim do que qualquer coisa que o mundo pode me oferecer. Porque Ele que está aqui hoje com a gente,
nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, sabe? O Espírito Santo está aqui em nosso meio. E a gente precisa estar nesse ambiente e entender que esse ambiente é o ambiente que o Senhor nos trouxe para nos curar, para tratar quem nós somos. A voz profética, ela precisa queimar no nosso coração. Sabe, irmãos, quando você libera a palavra, uau, aqueles que estão escutando, eles vão se enchendo. Esse dia eu fui palestrar numa clínica. Ontem até uma das meninas que estavam lá, estava aqui ontem no culto. E a minha prima, ela coordena uma equipe de home care, essas coisas de enfermagem. E aí ela me chamou e falou assim: olha, eu preciso que você venha aqui dar uma palestra. Eu falei assim: eu sou pastor. Não, mas você não dá uma palestra de motivação? Eu falei: eu sou pastor, vou pregar. Então vem, você consegue ir? Eu falei: vou pregar. Então bom, então prega. Eu falei: então eu vou. Aí fui lá, irmãos, foi sexta-feira. Me arrumei, fui para lá. A sala com algumas, só mulheres, irmão. Bendito ao fruto entre as mulheres era eu. E aí, começamos ali, tomamos o café e começamos a conversar. E a presença do Senhor tomou aquele ambiente. E eu comecei a falar das dores da vida, comecei a falar de quando eu preguei a mensagem que eu já preguei aqui. Eu não esperava, não sei se você lembra dessa mensagem que eu preguei aqui, eu não esperava. E eu comecei a falar sobre isso, aquilo que a gente não espera. E o Senhor foi tratando, e de repente uma começa a chorar de um lado, a outra do outro. A outra que nem é crente estava dando glória a Deus. Eu falei: glória, virou um culto. Só faltou o louvor e o apelo. E tirar a oferta. Só faltou, sabe? É porque aonde você está e você começa a falar, irmão, uau, as pessoas param e ficam assim, sedentas. Fala mais um pouco desse Jesus. Fala mais um pouco do que está acontecendo na sua vida. Fala mais um pouco para mim. Não importa a classe social, irmão, você abriu a boca e a dinamite explodiu. As pessoas vão começar a ouvir e vai começar uma mudança radical na vida daqueles que começam a escutar. Sabe, irmão, eu posso ser um cara legal, mas o que transforma a sua vida não é ser um cara legal, é o poder de Deus que habita em minha vida e através da palavra alcança teu coração. A gente precisa entender isso. O que o Senhor quer fazer é exatamente isso. Então uma voz profética, ela vai queimar o coração de alguém. Ela vai alcançar alguém. E olha que coisa linda, onde Lucas 24, a partir do versículo 30, olha o que acontece. Os discípulos vinham do caminho para o caminho, no caminho de Emaús. E Jesus encontra com eles. E aí, você não está sabendo o que aconteceu? E Jesus começa a fazer uma narrativa linda. Só que quando eles sentam à mesa, olha isso, Lucas 24, 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava no caminho e nos explicava as escrituras? Pessoas que caminham contigo, filho, precisam ter o coração ardendo quando você fala. Aquilo que você carrega vai arder o coração de muita gente. Você não precisa falar bonito não, irmão. Às vezes vai sair um problema, vai sair algumas coisas meia. Eu tenho uma coordenação, chego em casa que ele me aperta. Filho, não é, mim não conjuga verbo, filho. Irmão, vamos ser apertados, sabe isso? Filho, mas o que eu carrego, ainda que venha cheio de problema, as pessoas quando ouvirem vão ser aquecidas no coração. Porque aquilo que a gente leva não tem a ver com o que nós somos, tem a ver com aquilo que o coração preparado para boa semente vai reproduzir fruto, irmão. Aleluia. Os atributos de Deus que são comunicáveis: amor, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Através do Espírito Santo, quando você chega num determinado lugar, Washington, quando você chega num determinado lugar e as pessoas, às vezes você nem fala, irmão, que coisa louca. Você nem fala. O ambiente começa a mudar, de repente você olha e fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí você sente do Espírito assim, vai.
explode. Libera, porque eu vou te usar agora nesse lugar. Ambientes que ninguém vê, Deus já viu e vai conectar você lá para mudar esses ambientes, irmão. É 7 anos, irmão. É o momento de Deus mudar e virar a sua mentalidade, fazer com que você entenda que Deus está conectando você em outros níveis. A gente precisa entender isso. Voz profética com coração que queima vai queimar o coração dos outros quando ouvirem você. Quantas vezes, irmãos, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falam: vontade de ficar aqui direto, pastor, contigo. Não tem a ver com a voz bonita do pastor, apesar da minha voz. Tem a ver com a graça, com o favor que eu não merecia, mas Ele fez por mim, aleluia. E quando a gente consegue compreender isso, irmão, nós somos a voz que vai, que alcança. Sabe, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 vai dizer: não apagueis o Espírito. Ele precisa queimar. Ele precisa queimar, irmão. E talvez experiências negativas no processo apagaram você, irmão. Experiências negativas fazem com que a gente pare, a gente questione tanta coisa. Por que fizeram isso? Sabe, irmão, isso é natural do homem. Deus quer tirar você desse lugar onde a dor te parou um dia, aonde a dificuldade te afligiu, aonde aquilo que você viveu talvez fez você apagar o Espírito. Sabe, irmão, vai dizer em Levítico capítulo 6, olha isso a partir do versículo 8. Então o Senhor disse a Moisés: dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções: para os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Em seguida removerá a roupa, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca, diga nunca, nunca deverá ser apagado. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Mas lembre-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Viu, Juan? O fogo não pode apagar. E talvez nesse processo nós extinguimos o Espírito, nós rejeitamos, nós apagamos o fogo. E uma das coisas que, dos símbolos do Espírito Santo: pomba, vento, azeite, fogo. O Espírito Santo, quando habita em nós, ele precisa queimar, irmão. Queimar impurezas, queimar pecado, sabe? E a gente apontando esse texto hoje para a realidade da nossa vida espiritual, nós entendemos que nós somos esse altar, que o fogo precisa queimar de noite, João. O fogo precisa queimar a todo momento. Mas o problema é que, se a gente não tirar as cinzas, quem é churrasqueiro sabe. João me devolveu minha churrasqueira, semana do Dia das Mães, cheio de cinza. O que eu fiz? Eu preciso tirar as cinzas, porque senão o carvão não vai pegar. Tinha um carvãozinho lá, ainda usei lá, tá? Joguei as cinzas fora, limpei tudo, porque a cinza é a revelação de um fogo que já pegou. A cinza é um tempo que o fogo pegou, não existe mais, só as cinzas. Cinza não pega fogo, irmão. Que pega fogo são madeiras. E o tempo talvez pegou fogo, irmão. Uau, que tempo bom. E como a gente olha para trás às vezes, né? Tempos que nós passamos, e como foi lindo, e como foi bom, e quando eu era isso, e às vezes tem gente aí lembrando do Egito, né? Ai, porque quando eu era lá não sei o que, lá no mundo.
Fogo nele, olha isso aí. E ao invés de lembrar daquilo que a Bíblia vai dizer, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança não é viver no passado. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança é exatamente flashes de alinhamentos para um futuro lindo que Deus vai nos fazer viver. Sabe qual é o melhor dia da minha vida hoje? Sabe qual é a melhor semana da minha vida? Essa semana. E sabe qual vai ser a melhor que eu vou viver? A que eu vou viver semana que vem. E aí vai ser melhor do que essa que passou, porque eu não travo a minha vida nas cinzas. O fogo já pegou, já passou. O encontro com Deus já foi. O melhor encontro vai ser agora, que vai vir agora em junho. Meu Deus do céu, vai ser lindo. Já foi, irmão. Cadê Emerson e Patrícia? O de novembro também vai ser lindo. Amém? Escute isso, irmão. O que a gente precisa entender é que às vezes nós estamos dando valor para a cinza, mas a cinza precisa ser tirada. Sabe por que às vezes, Kaique, o fogo não pega? Porque tem que remover cinza. Tem que remover cinza, irmão. Porque por mais que bote a lenha ali, só vai pegar se remover a cinza. E olha que diz, irmão, que o sacerdote precisava cuidar dali. Eu estou caminhando para o final. Gostei. Vamos lá, peraí. O pessoal da mudança radical não entendeu não, mas eu vou falar aqui de novo. Eu já estou caminhando para o final. Vocês são maravilhosos. E aí, a gente precisa entender algumas coisas. E Deus me deu uma revelação sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Toda madeira que foi para o fogo, um dia foi uma árvore viva. Toda madeira, todo carvão, foi um dia uma árvore viva. Toda madeira que foi para o fogo, um dia foi uma árvore viva. Talvez deu até fruto. Árvore viva, que foi cortada e que precisa ser queimada. Só que o problema é que em nós existem algumas feridas. Eu me lembro que essa sexta-feira, na festinha da roça da tia Sofia, fizemos uma fogueira e o Filipinho ficou lá. Eu estou vendo o Vandinho e o Filipinho com a faca, tentando arrancar as cascas. Foi isso, Vandinho? Arranca as cascas da madeira, que pega mais fácil fogo. Algumas cicatrizes na gente, algumas cicatrizes, são como madeiras vivas que precisam entrar para o altar. Algumas dores, alguns cortes que nós recebemos precisam se tornar madeira para queimar no altar. O problema é que, irmãos, a gente não entende que o fogo, a madeira, quem vai colocar é o sacerdote. E ele vai entender, e eu trago isso hoje para a nossa vida, é que a madeira que nós colocamos no nosso coração para pegar fogo, é exatamente as feridas que cortaram, coisas que cortaram da sua vida, algumas coisas que arrancaram de você, pedaços de coisas que quebraram de você. Isso tudo não pode ser jogado fora, isso tudo vai virar fogo, vai virar fogo no altar, para você entender que os processos da vida que você está vivendo, de dor, de corte, de cicatrizes, de dificuldades no processo, isso tudo é Deus podando, aleluia, é Deus arrancando algumas coisas, e você diz, eu não aceito, mas Deus faz assim mesmo, porque Deus quer ver você frutificar. E a Bíblia diz em João capítulo 15, aleluia, Deus fala assim, olha que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, e todo ramo que está em mim e dá fruto eu podo, sabe, Washington, eu vou cortar um pedacinho, eu vou cortar, só que esse pedacinho a Bíblia vai dizer que o que não dá fruto, ele corta e lança no fogo, mas ela não vai dizer que o que é podado é lançado no fogo. Sabe por quê? Porque o que é podado é colocado no teu coração para queimar, para você viver um tempo de excelência, onde o Espírito Santo de Deus vai fazer você entender que a luta da sua vida, as dificuldades que você tem passado, é Deus tratando você, para você queimar quem Ele é em você. Não tem como de outra forma Deus fazer o Espírito Santo queimar em você, se você não entender que a poda vai produzir isso. A poda produz os galhos. Uau! Ah, Senhor, está doendo, filho, mas está queimando, aleluia. Está doendo, filho, mas eu estou aí. E o Espírito Santo também é um vento, e não tem jeito, irmão. E às vezes o fogo está baixinho, e o Espírito Santo faz assim, ó,
Traz o vento que aquece. Você não entende que quando você passa por situação, passei por uma situação difícil, isso, caramba, como eu consegui passar por isso? E Deus fala assim: eu estava contigo, e o fogo estava pegando, aleluia, e o fogo estava pegando na sua situação difícil, eu estava fazendo o fogo queimar, eu estava fazendo esse fogo queimar. E aí, irmãos, eu preciso olhar para a minha vida e ver o quanto de cinza tem no meu coração. Porque às vezes o Senhor está podando, mas nós estamos jogando os galhos fora. O Senhor está podando, irmão, só que a gente não pega e fala: Senhor, é isso que o Senhor quer? Eu quero ouvir a tua voz, eu vou caminhar na sua direção. E aí Deus está podando, o Senhor está podando, e você está insistindo, indo para o outro lado, e Deus já te mostrou o que Ele quer, e Deus já te revelou o que Ele quer, e você só precisa queimar na direção certa. Assopra as cinzas hoje. Pare de olhar para trás. Semeie no poder do Espírito, para que os frutos que você vai colher, pessoas vão colher também de você. Pessoas vão se conectar a você. Não porque, escute isso, irmão, a gente só tem que botar a lenha. Quem faz o fogo queimar é o Senhor. A gente só tem que botar a lenha. Ele vai podar, Ele vai fazer. Sabe, irmãos, talvez você, mas pastor, eu já tive uma condição financeira tão boa, hoje eu não estou tão bem. Talvez o Senhor podou você, filho. Mas aí o que você fez com a poda? Você jogou a poda fora? Ou você falou: Senhor, o Senhor está me tratando com esse tempo novo que o Senhor está me trazendo. Então queima, Senhor, queima em mim esse novo tempo. Entenda que o Senhor vai ajustar a nossa vida todos os dias, irmão. E sabe quem nós somos? Nós somos verdadeiramente aqueles que, enquanto apertados e espremidos, revelamos quem de verdade nós somos. Sabe quem você é? Quando fecham você no trânsito. Sabe quem você é? Quando alguém mente ao seu respeito, quando alguém faz alguma coisa para você, quando alguém te xinga, quando o vizinho bota o lixo na porta da sua casa, e o cachorro vira, e o vizinho fez peixe, e estava ali aquele lixo ali, pelo menos ali umas 3 semanas, e ali foi aquela coisa. Aí que nós sabemos quem nós somos. Porque nesse ambiente de cabelos bonitos e perfumes cheirosos, nós só representamos quem nós somos pelo lado de fora. Agora, o culto vai acabar. É hipotético, gente, amém? É só uma. O culto vai acabar e nós vamos ter que ir embora. E aí, segunda-feira, a tua realidade está lá. Terça, a tua realidade também está lá. Agora, se você for o mesmo, as realidades se mantêm a mesma. Mas se você entender que a partir de hoje queima aqui, nenhum lugar é o mesmo. Quando você passar e abrir a sua boca, os ambientes serão transformados. Porque o Senhor vai te revestir de uma autoridade. O Senhor vai trazer direções novas ao seu coração. Agora você precisa acreditar no que o Senhor está falando e fazendo. Porque não adianta nada eu estar aqui ministrando a palavra e talvez dentro de você pode estar pensando: é só mais um culto. É só mais um culto. Não é mais um culto. É o culto que vai mudar a tua história, se você quiser. Só basta você abrir o coração e dizer: Senhor, faz de mim o seu altar. Eu não quero mais jogar a madeira fora. Queima, Senhor. Eu quero ser uma dinamite em suas mãos. Me usa de acordo com a sua vontade. Que o teu coração possa estar no Senhor. Que o teu tesouro possa ser o Senhor. Irmãos, a gente tem visto isso, é uma tristeza. O nível que às vezes de hipocrisia. Pessoas que estão no ambiente de culto, escutam palavras e já não queimam mais. Estão somente no ambiente,
mas quando saem, não reproduzem o fruto. Sabe, irmãos, a gente precisa ser de verdade. A gente precisa ser quem nós somos de verdade. A Bíblia vai dizer que nós somos uma carta aberta, lidas. Nós somos embaixadores. Onde eu estou, aquele lugar se torna um pedaço do céu, irmão. A gente precisa ser de verdade, irmão. Precisa queimar de verdade, filho. Não pode ser alguma coisa. Não, vou tentar fazer. Não vai, irmão. Eliabe e Abiú, diz a Bíblia que eles deixaram o fogo apagar. E eles levaram um fogo estranho para o altar, para tentar acender. Não tem como acender, irmão. Porque o fogo quem faz é o Senhor. Não tem como falar, não, eu vou dar um jeito aqui. Não tem jeito, irmão. É vida com Ele. É presença dEle na sua. E aí as coisas vão acontecer. Sabe como tudo vai ser modificado, irmão? É exatamente a gente entendendo isso. A semeadura no poder do Espírito para conquistar as gerações tem a ver com uma vida entregue a Ele. Uma vida em santidade. Cinzas foi fogo que já pegou, mas a cinza agora está atrapalhando, e você precisa tirar as cinzas do teu coração. Chega de dor, chega de olhar para trás, chega de procurar aquilo que você não vai ter mais. Foi muito bom, eu me lembro, eu estava ontem conversando com os pastores, e eu estava falando com ele, eu falei assim, olha, quando eu me converti, eu tive uma experiência tão linda. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu orando a Deus, falando, Deus, eu sou mais pecador do que o diabo, mas se eu me quiser, eu estou aqui. E eu comecei a chorar. E o Espírito Santo veio sobre mim, irmão, com poder. E eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui batizado, falei em outras línguas. Aquele dia foi o dia que Deus fez a mudança radical na minha vida. Mas foi um dia único. Esses dias, eu orando ao Senhor, eu comecei a questionar com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, poxa, Espírito Santo, foi tão bom aquele dia que tu fez, faz de novo. Aí Deus falou para mim assim, você era uma criança, filho. Crianças eu trato diferente. Hoje você não precisa daquele nível para reconhecer quem eu sou na sua vida. Vai ter coisa que você está procurando, que aconteceu na sua vida lá atrás, que você não vai encontrar mais. Não era bom quando tinha as vigílias, quando tinha não sei o que. Não, foi bom, mas virou cinza. O fogo já pegou. É hora de levantar a cabeça, tirar a poeira e falar que vem a próxima, que vem um novo tempo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, basta cada dia ser o mal, mas eu estou com Ele e vamos para cima. E é exatamente isso que vai nos fazer avançar, como igreja, como servos. Porque você vai sair daqui, e você vai para casa, e você vai trabalhar amanhã, vai para a escola, enfim. Mas quem você vai ser lá? Você vai ser aquele que está queimando, aleluia, que tem sede e fome da presença? Ou você vai ser aquele que vai se envolver nas necessidades, que vai reclamar com aqueles que estão reclamando, que vai compartilhar também das coisas ilícitas que todos estão fazendo? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para podar, para frutificar, não para ser cortado. Então que essa noite o Senhor possa olhar o nosso coração e ver em nós corações abertos, amém? Para ouvir a voz dEle e para fluir na direção que Ele tem. Vamos ficar de pé.